Boa tarde, gente. Tudo bem? Sobreviver ao carnaval? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre filas de prioridade, em particular sobre HIPs, que é uma maneira de implementar as filas de prioridade com muita eficiência. Já estou dando spoiler de onde a gente vai chegar, mas grande parte da importância é no caminho até lá. Então, só para começar dando um contexto, a gente vai falar desse tipo abstrato de dados que são as filas de prioridade. Vamos começar vendo uma implementação mais simples, tá? Para a gente aquecer, e depois a gente entra na implementação dos HIPs e vocês vão entender o que eles são e tudo mais. Tá? Por hora eu vou dizer que eles vão usar um pouco do conhecimento que a gente adquiriu olhando para as árvores binárias. Então já vai ser um lugar que a gente vai ver a gente usar aquele tipo de estrutura, aquela lógica, de um jeito bastante interessante para conseguir uma eficiência nada trivial. Eu vou adiantar também, não que seja relevante para vocês, mas não a fila de prioridade em si, mas a implementação de HIP, acho que é a minha estrutura de dados favorita. Tá? Ela combina diversas coisas muito interessantes e vamos ver se eu consigo convencer vocês de que ela realmente é muito legal ao longo da aula de hoje. Mas vamos lá então, sobre filas de prioridade. A gente já falou sobre pilhas e filas, né? Cada uma era uma estrutura, as duas estruturas aí, as filas, as pilhas, são estruturas com comportamentos bem específicos, né? First in, first out e last in, first out. Ali no caso, a fila first in, first out, a pilha last in, first out, se eu não estou confundindo, né? E no caso agora a gente vai generalizar essa ideia, tá, para uma política que depende da prioridade. Né? Se vocês lembrarem, tanto na pilha quanto na fila, era só a ordem de entrada, a ordem de chegada ali na minha estrutura, que determinava o momento em que o cara ia ser removido. Né? Um removia os mais antigos, o outro removia os mais recentes, mas era só a ordem de entrada. Agora vai ter uma prioridade, vai ser um passo a mais. Quando eu coloco um elemento, eu posso dizer, ele tem uma prioridade muito alta, tem uma prioridade muito baixa, e a ordem em que ele vai sair da minha estrutura, né, vai depender disso. Isso é bem por cima, deixa eu ver se eu consigo ser um pouco mais específico. Então, vamos lá. Filas de prioridade é um tipo abstrato de dados. A gente já falou disso outras vezes, mas é sempre bom aproveitar a oportunidade, né? Existe essa separação que a gente consegue construir entre o que um tipo de dado, no caso um tipo mais sofisticado aqui, como uma fila de prioridade, deve fazer, tá? Que tipo de operação ela deve suportar e como ele é implementado. A gente viu isso quando a gente trabalhou, novamente, exemplo, filas e pilhas, que a gente tinha várias implementações diferentes, mas o tipo abstrato de dados era o mesmo, o comportamento era o mesmo, as operações eram o mesmo. Lembram disso? Que a gente sabia implementar uma fila usando um vetor circular, né, com circularidade, ou uma lista ligada. São três estruturas diferentes ali, né, operando. Só que o tipo abstrato de dados que a gente estava construindo era o mesmo, o comportamento era de fila, todos eles se comportavam como uma fila. Tá? Então, por isso que a gente começa daqui, né? Eu vou dizer para vocês o que eu quero que esse cara faça. Depois a gente vai entrar em como ele vai fazer. Tá? A estrutura de dados é o como ele vai fazer, o tipo abstrato de dados é o que eu quero que ele faça. Tá? E como eu citei, o que define ali um tipo abstrato de dados é basicamente o comportamento dele, as operações que ele suporta. Né? E aqui no caso, as filas de prioridade vão suportar as operações de inserção, edição, embora essa seja opcional, nem sempre a gente fale dela, eu estou colocando aqui só para deixar completo, e remoção. Só que tem algumas peculiaridades. A inserção é sempre de um elemento, de um item, com uma prioridade. Então, agora quando eu for inserir um item na minha estrutura, eu vou ter que dizer quão importante ele é. Vou dar um número que vai dar a prioridade dele. A edição, como eu falei, é opcional, mas só por completude, é a edição para alterar a prioridade de um item.
E a gente não vai implementar essa operação hoje, tá? A gente vai ver operações fundamentais que permitem implementar ela, mas vai ficar como desafio o exercício. Edição a gente não vai falar hoje. Mas beleza, então inserção de um item com uma prioridade e na remoção, aí que vem a diferença, né? Porque se vocês olharem só para a palavrinha inserção, remoção, vocês podem pensar, pô, mas fila também tinha inserção, remoção, pilha também tinha inserção, remoção, qual que é a diferença, né? Uma das diferenças é que a gente insere associando com uma prioridade, né? Como eu falei, não é só a ordem de inserção que é dominante agora, mas a prioridade que vem junto. E a remoção? A remoção vai depender do tipo de fila de prioridade que a gente tem. Na remoção eu sempre vou querer pegar, se for uma fila de máximo, o maior elemento dentre os que estão lá ainda. É sempre ele que eu vou buscar. Se for uma fila de mínimo, vai ser o menor elemento. Tá? Por simplicidade, acho que ao longo dessa aula eu vou sempre focar no de máximo. Tá? Não é difícil converter para o de mínimo, mas é só para não ficar maluco toda hora falando é o de máximo, ou o de mínimo, o de máximo, ou o de mínimo. Então, vamos focar no de máximo. E muito importante isso, essas filas que a gente está falando não suportam as duas operações ao mesmo tempo. Se é uma fila de máximo, ela vai organizar os itens de forma que eu consigo remover com eficiência o máximo. Tá? Repetidas vezes eu posso remover esse cara, mas é sempre o máximo. Uma fila de mínimo não é uma opção, tá? Ali na estrutura. Quando eu defino a minha estrutura, eu defino o que ela vai trabalhar. Se ela vai considerar quanto maior o valor, maior a prioridade, ou quanto menor o valor, menor a prioridade. Tá? Então aqui no caso, remoção do elemento com prioridade máxima, ou com maior prioridade. Tá? Então é isso que a gente quer que essa fila suporte. São essas operações com foco em inserção e remoção. Se a gente conseguir entender inserção e remoção hoje, de várias implementações, estaremos felizes. Tá legal. Então, deixa eu trazer já um primeiro quiz para vocês, que eu acho que é um bom quiz aqui para a gente se situar. Né? Mais uma vez eu vou falar, olha, a gente já estudou filas e pilhas. Né? Então eu vou dizer para vocês que filas de prioridade generalizam filas e pilhas. Tá? Basicamente, se você souber, o que eu estou dizendo com generalizar é assim, olha, se você tiver uma caixinha aqui que implementa uma fila de prioridade. Se você for esperto, você consegue usar isso aqui como sendo uma fila ou como sendo uma pilha. Não estou dizendo que você deve fazer isso, porque a gente já sabe fazer filas e pilhas muito bem implementadas, eficientes, mas é um bom exercício falar assim, olha, como que eu consigo usar isso aqui como sendo uma fila, por exemplo. Tá? Então imagina que eu quero inserir diversos elementos, eu vou dizer aqui, olha, o elemento A, depois o elemento B, depois o elemento C. Eu quero inserir esses três caras na minha fila. Serve como revisão dos assuntos anteriores, né? Quero inserir o A, o B e o C nessa ordem na minha fila. Que prioridades eu dou para eles, de modo que essa coisa aqui se comporte como uma fila? Perdão, falei mais alto, estou meio perdido. Eu vou inserir o A, depois o B, depois o C. Se eu quiser que se comporte como uma fila, eu quero que mantenha a ordem. Né? 3, 2, 1. Então 3, 2, 1 são prioridades candidatas. Por quê? Porque já que eu estou falando de uma fila de máximo, né? A gente está sempre pensando na de máximo, o A vai ter maior prioridade do que o B, que vai ter maior do que o C. Quando eu mandar remover, vai sair na ordem ABC. Eu vou generalizar essa resposta, só para vocês vão entender por quê, e eu vou dizer que, olha, eu posso sempre atribuir um valor nos inteiros decrescentes, nos inteiros negativos, perdão, tá? De modo decrescente. Então eu posso colocar, está correto aqui para ABC, mas só para ficar mais geral, tá, gente? Eu vou dizer que, olha, o primeiro ganha menos 1, o segundo ganha menos 2, o terceiro ganha menos 3 e assim por diante. Concorda que se eu fizer essa brincadeira, qualquer número de elementos que vier, fila de prioridade vai se comportar como uma fila? Quem chegou por último vai esperar todo mundo que chegou antes sair, porque todo mundo que chegou antes tinha um valor de prioridade mais alto do que o dele. Beleza. A mesma pergunta agora, é um quiz duplo, a mesma pergunta para a pilha. Se eu quero que o negócio se comporte como pilha. Pilha, lembra? Last in, first out. O último cara tem que ser o primeiro a sair. Se ele tem que ser o primeiro a sair, ele tem que ter o quê? A prioridade
mais alta. Né? Como é uma fila de máximo, eu quero que ele saia primeiro, a prioridade dele tem que ser a mais alta. Então daí no caso da brincadeira, deixa eu apagar ali só para não confundir, no caso da brincadeira, se eu quiser simular uma pilha, usando uma fila de prioridade, eu posso vir aqui e colocar as prioridades crescendo conforme os itens vão aparecendo. Eu posso colocar de modo crescente. Então o primeiro elemento que aparecer ganha prioridade 1, o segundo ganha prioridade 2, depois prioridade 3, assim por diante. E a remoção vai ser sempre, como é sempre do maior, vai sempre na ordem inversa da inserção, que é o que eu quero numa pilha. Faz sentido? Tá? Notem, eu não estou dizendo para vocês usarem fila de prioridade para implementar uma pilha ou uma fila. Como eu falei, a gente tem implementações muito eficientes para elas. Tá? Mas é só para convencer vocês de que isso aqui é uma generalização, é muito mais abrangente. Né? Tanto que com uma escolha simples de prioridade, a gente conseguiu simular uma fila, conseguiu simular uma pilha e consegue modelar, não simular, mas modelar um monte de coisa no meio do caminho. Coisas que realmente, cuja prioridade não depende só da ordem de entrada, que foi o que a gente brincou aqui. Tudo bem? Esse primeiro quiz para a gente se situar. Tá, a outra coisa que eu falei, já vamos emendar num outro quiz, eu já falei para vocês que a gente vai focar numa fila de prioridade de máximo. Mas, e vocês vão ver ao longo do código, é um bom exercício, tá? Vai ter um quiz lá no final falando assim, olha, agora que a gente viu todas essas implementações, o que vocês trocam no código para virar uma fila de mínimo? É uma coisa relativamente simples, mas vai ser um exercício lá no final da aula. O que não é um exercício lá no final da aula, o que não vai ser um exercício só lá para o final da aula, é que tem um jeito da gente usar uma fila de prioridade de máximo como uma fila de prioridade de mínimo, sem mudar o código dela, só brincando com as prioridades que eu coloco. Então, não sei se eu deixei claro qual é o quiz. É assim, olha, eu dei uma fila de prioridade de máximo para vocês. Deixa eu deixar claro aqui, né? De máximo. Eu quero que ela se comporte como uma fila de prioridade de mínimo. Não posso mexer no código dela. Como que eu faço para que ela se comporte dessa forma? Então imaginem que eu estou recebendo esses itens agora, A, B, C, e eles têm essas prioridades. Sei lá, o A tem prioridade 11, o B tem prioridade 42 e o C tem prioridade 31. Tá? E eu quero que ela se comporte como uma fila de mínimo. Pode perguntar. Multiplica por menos 1. Tá? Então vejam, só para a gente entender de onde vem a ideia. Tá? Na fila de prioridade de máximo, o maior elemento vai sair primeiro. Sempre. Na fila de prioridade de mínimo, eu quero que o menor elemento saia primeiro. Acontece que multiplicar por menos 1 é uma operação de reflexão em torno do eixo Y. Né? Então, pegando aqueles valores, só para ficar bem gráfico aqui, ó, eu posso ter aqui A na posição 11, vou colocar o C aqui na posição 31 e B na posição 42. Se eu multiplico por menos 1, o B, que era o maior, se torna, vamos chamar de menos B, o menor elemento. O menos C, que vai virar o segundo menor, e o menos A vai virar o terceiro menor. Ok? Então, de repente, a fila de prioridade de máximo, quando recebe os valores multiplicados por menos 1, vai devolver primeiro o cara que tinha a menor prioridade original e, por último, o que tinha a maior. Eu inverti o comportamento dela sem mexer em nada do código, só brincando com a entrada. Tá? De novo, estou falando para vocês fazerem isso? Talvez. Tem implementações que vale a pena, sabe? É tão simples que, às vezes, a gente, em vez de entrar lá dentro do código e mudar, a gente só muda isso aqui. Tipo, eu tenho uma fila de prioridade bem implementada de máximo e quero uma de mínimo, às vezes a gente faz isso. Mas aqui a questão não é nem uma recomendação de implementação. É só mesmo para a gente brincar com a ideia, para ver se a gente está entendendo o que a gente espera de uma fila de prioridade. Que tipo de comportamento a gente está esperando. Tá legal. Então, com esses quizzes, eu espero que tenha ficado mais claro, né, o que a gente quer que ela faça, esse tipo abstrato de dados, o que a gente quer que ele faça. E agora eu vou passar rapidamente, e vai ter que ser rapidamente mesmo, tá, gente? Porque eu quero contar um monte de coisa legal para vocês sobre o HIP, que é a implementação clássica e mais eficiente. Mas eu acho que é bom para a gente passar por uma implementação mais simples antes, até para a gente apreciar o quão não trivial é o que o HIP faz depois.